10. Maravilhoso. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 4, e nós vamos dar prosseguimento às exposições que nós estamos fazendo aqui nesta primeira carta, que foi escrita pelo apóstolo João, um homem de Deus, um homem de muitas experiências com o Senhor, um homem que foi chamado para cumprir um propósito eterno, e ele o fez com muita graça, com muita devoção, com muito amor. Mas também sabemos que ele foi alguém que enfrentou muitos problemas, muitas perseguições, muitas dificuldades. Ele, como um pastor que amava muito o rebanho do Senhor, é alguém que cuidou, instruiu aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E ele escreve esta carta com propósitos bem específicos, com propósitos bem definidos. E esse propósito você pode ver lá no primeiro capítulo, no verso 4. No verso de número 4, onde ele fala sobre alegria. E no capítulo 5, no verso 13, onde o apóstolo vai dizer: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes. Você pode, e não é pecado fazer isso, você pode grifar esta palavra, sublinhar essa palavra aí na sua Bíblia, pintar de uma cor qualquer que você quiser. Você pode colocar isso lá em destaque, não é? Esta carta foi escrita com esse propósito, para que os irmãos pudessem saber que eles tinham vida eterna. Que eles tinham vida eterna. Isso é muito importante, porque todos nós também, muitas vezes, nos questionamos por conta dos nossos erros, por conta dos nossos pecados, por conta das nossas fragilidades. Muitas vezes o inimigo faz com que nós venhamos a pensar: será que eu sou mesmo um homem salvo? Será que eu sou alguém que foi separado pelo Senhor? Será que eu sou um homem de Deus? Será que eu sou de fato uma mulher de Deus? Será que eu sou crente verdadeiramente? E esse tipo de questionamento, ele traz inquietação, traz muito sofrimento, e para alguns traz uma espécie de porta entreaberta para que, uma vez sabendo ou pensando que não é de Deus, ele viva de qualquer maneira, uma vez que ele não está mais sob o controle do Senhor. Então João, percebendo, entendendo a luta dos seus irmãos, luta não simplesmente com os inimigos lá de fora, mas luta consigo mesmos, com as suas convicções, com as suas certezas, ele escreve esta carta. E nós vamos agora para o capítulo de número 4, onde nós vamos ler essa seção, que vai do verso 1 até o verso de número 6, que tem como título aí: os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Vamos lá. Diz assim a palavra: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, não falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus.
Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos orar? Senhor, clamamos a Ti nesta hora, Pai, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor abra a nossa mente e os nossos corações, para que possamos compreender e receber com alegria a Tua palavra. Precisamos, Senhor, necessitamos ser alimentados pela Tua palavra, precisamos ser fortalecidos na força do Teu poder, Senhor. Carecemos da Tua presença e da Tua graça. Por isso eu Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, fale a cada um de nós nesta manhã. Promova, Senhor, a nossa edificação, o fortalecimento da nossa fé, o crescimento da Tua igreja e, sobretudo, a glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, algo que nós precisamos lembrar sempre, quando estivermos lendo esta carta de João, que foi escrita a seus irmãos, esta carta não foi dirigida propriamente a uma igreja específica em algum lugar, mas a todos os cristãos, especialmente daquela região da Ásia Menor. E ele escreve esta carta que tem um caráter geral, é uma carta que alcança a todas as pessoas naquele tempo, naqueles lugares onde estavam, como é uma carta que viajou os séculos e chegou até nós, trazendo uma mensagem da parte de Deus muito importante, e eu diria até indispensável para a nossa preservação na fé, para a sustentação da nossa fé. Então nós precisamos lembrar que o apóstolo João, ele vai apresentar nesta carta, e o que eu vou dizer aqui, eu já disse algumas vezes, mas para que os irmãos tenham isso fixado em suas mentes, em seus corações, ele vai usar 3 testes ou 3 provas que vão falar acerca daqueles que são verdadeiramente cristãos, daqueles que são verdadeiramente discípulos do Senhor. Quais são os testes que João, então, ele apresenta? Um é chamado de um teste doutrinário, e o teste doutrinário, ele diz respeito àquilo que você crê, às verdades que você crê. Em segundo lugar, ele fala acerca de um teste moral, e esse teste moral aponta para a nossa obediência à palavra de Deus, isto é, nós temos a Bíblia, as Escrituras, como nossa única regra de fé e prática, e é dever, portanto, de todos nós vivermos em submissão à palavra de Deus. Esse é o teste moral. Primeiro é o teste doutrinário. Será que de fato eu estou crendo da forma certa? Será que aquilo que eu creio tem um embasamento bíblico, ou eu estou crendo em coisas que não estão nas Escrituras? Esse é o primeiro. O segundo, teste moral. Será que eu obedeço a estas verdades? Será que eu tenho me submetido verdadeiramente à palavra de Deus? Será que a palavra de Deus tem determinado a minha conduta, a minha forma de ser no mundo? E tem um terceiro teste, além do teste doutrinário, além do teste moral, que é o teste social. E o teste social aponta para os nossos relacionamentos interpessoais. Isto é, será que nós amamos verdadeiramente aos nossos irmãos? Será que eu amo ao meu irmão? Aquele que divide o espaço comigo para adorar a Deus? Será que eu sou alguém usado por Deus para ser bênção na vida dos meus irmãos? Ou será que eu amo aqueles que me amam, aqueles que pensam como eu penso, que compartilham das minhas ideias e das minhas inclinações, mas outros que pensam um pouco diferente?
eu os isolo, eu os rejeito, eu os deixo para lá. Esse é um teste moral. É o teste do amor aos irmãos. Então, ele vai abordar, vai trabalhar esses 3 testes para que aqueles irmãos que iriam ler esta carta pudessem compreender verdadeiramente: será que eu sou um homem de Deus? Será que eu sou uma mulher de Deus? Na sessão anterior, nós vimos ele falando acerca do teste social, quando ele falou sobre o amor aos irmãos. E agora ele retoma aqui ao teste doutrinário. Ele vai falar, não porque não tivesse falado antes, e você talvez ao ler a carta de João, você tenha a impressão que João ele está se repetindo, de que ele está dando volta em torno de si mesmo, de que ele já falou sobre isso, ele já tratou disso, ele vai falar novamente sobre isso. Qual a necessidade de ele estar repetindo estas verdades? Vejam que cada vez que aparentemente ele está repetindo aquilo que ele já disse anteriormente, ele está dando uma conotação um tanto quanto diferente, ou aprofundando aquilo que ele já dissera antes. Então aqui agora, no capítulo 4, especialmente nos versos de 1 a 6, ele trata dessa questão dos falsos profetas e dos verdadeiros crentes. Isso de fato era uma preocupação que estava na mente dele. E Deus vai usá-lo como instrumento para revelar ao seu povo a sua vontade, para alertar os seus irmãos acerca do perigo que eles estavam correndo. E esse perigo, irmãos, não era de ter a sua liberdade cerceada, de serem militarmente patrulhados, impedidos de se dirigirem ao local do culto público. Não era essa propriamente a preocupação aqui, se bem que ele próprio fora vítima disso. Mas a preocupação agora é com algo talvez muito mais sutil, muito mais discreto, mas terrivelmente perigoso. João vai falar sobre os falsos ensinos que estavam sendo espalhados por falsos mestres, por falsos apóstolos, para pessoas que se apresentavam com uma roupagem de piedade, com uma retórica irretocável, com um conhecimento maravilhoso que impressionava os seus ouvintes, E as pessoas tomavam como verdade aquilo que estava sendo dito, sem fazer uma necessária comparação das coisas que estavam sendo ditas com aquilo que eles já tinham ouvido através dos apóstolos, daqueles homens que Deus tinha separado como instrumentos para propagar as verdades eternas. Isso, irmãos, representava um perigo muito grande para a igreja. E eu digo a vocês, nós só estamos aqui agora, eu e você, nós só estamos aqui como crentes, louvando, servindo a Deus, porque aquela igreja lá no passado, ela foi vencedora, porque ela não sucumbiu, porque ela não se curvou diante de falsos mestres e diante de mentiras, porque aquela igreja se abraçou com todas as suas forças, com as verdades que lhes foram ensinadas pelos apóstolos, e porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, essa igreja atravessou séculos, enfrentou tempestades terríveis, passou por vale sombrio, enfrentou perseguições duríssimas, mas chegou até nós. A mensagem do Evangelho, viajando durante séculos, chegou até nós. E a minha oração é que ela continue sendo fielmente propagada, até que Jesus Cristo possa voltar para buscar a sua igreja.
E a gente, quando fala sobre isso, talvez você não pare, irmãos, para refletir mais detidamente sobre essas verdades. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa época muito boa. Uma época muito boa. Não só nós estamos aqui com a igreja cheia, na galeria, pessoas ouvindo, acompanhando através das redes sociais, mas as outras igrejas estão assim também. As várias denominações estão assim também. Irmãos que estão cultuando a Deus nesta hora. Isso parece algo maravilhoso. Parece que nós estamos vivendo uma época áurea, esplendorosa. Conferências estão sendo feitas em todos os lugares. Conferencistas viajam todos os dias de um lado para outro, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E você diz: louvado seja Deus, porque a igreja do Senhor está muito bem. Mas precisamos olhar um pouquinho para trás. E olhar, por exemplo, para o berço da reforma protestante, a Europa. E você vê o que está acontecendo ali. Irmãos, a Europa, que já foi berço do cristianismo, hoje ela está se tornando muçulmana. A frente muçulmana está invadindo, não com violência, com força necessariamente, mas com pessoas que estão propagando aquilo que eles creem como verdade. Isso está conquistando o coração de muita gente. Por outro lado, cresce também na Europa o número de ateus, jovens que não professam mais a fé cristã, jovens cujos pais eram piedosos, serviam a Deus com alegria, mas que hoje estão fora da igreja, depondo contra a igreja e dando um péssimo testemunho da igreja, levando consigo uma mensagem descabida de que enquanto estiveram lá foram presos, não tinham liberdade, não sabiam o que era alegria, mas agora sim estão curtindo a vida, têm o direito de ser felizes. A Europa, que já foi um celeiro de missões, hoje é campo missionário. Estados Unidos não está longe disso. Ainda não chegou a um quadro semelhante ao da Europa, mas há ameaças seríssimas. No Brasil nós já começamos a ver dissensões, facções, brigas, divisões, igrejas fechando. Muito próximo de nós, um local, um espaço físico, que antes era uma comunidade cristã, hoje é uma academia, não tem mais igreja. Houve um problema, e por conta do problema, a igreja fechou. Aquele local, que antes era um local para adoração e propagação do Evangelho, hoje nada mais é do que um local para exercício físico. E a gente olha para isso e fica pensando: o que é que nós podemos fazer? Irmãos, que tipo de evangelho, que tipo de igreja, que tipo de missão nós estamos deixando para aqueles que vão nos suceder? Para essa geração que vem logo depois da nossa. João está escrevendo de forma muito séria. E ele estava olhando para isso, antevendo os perigos que a igreja poderia correr. Seus filhos podem estar fora da igreja amanhã. Os seus netos não querem nem ouvir falar. Alguém já disse que os filhos daqueles que não valorizam tanto a frequência ao culto, esses não vão ver importância nenhuma em ir para o culto. E a terceira geração vai abominar a ideia de culto, porque foi a herança que está sendo deixada. João diz assim, ele começa com as expressões que ele usa recorrentemente aqui, chamando os seus queridos de amados.
E eu já disse que quando ele usa essa expressão aqui nesta epístola, quando João chama os seus irmãos de amados, ele aponta em duas direções. Com esta palavra, ele está dizendo: vocês são amados de Deus, Deus os ama eternamente. Vocês são amados do Senhor. Mas por outro lado, ele manifesta uma forma carinhosa de se dirigir àqueles a quem ele também amava, porque ele está aqui tão somente reproduzindo o caráter do seu Senhor, do seu Redentor. Ele está reproduzindo esse caráter, então ele os está amando apesar deles. É um amor verdadeiro. E ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então vejam que vem uma advertência com uma constatação. Muito cuidado com o que vocês estão ouvindo, muito cuidado com as verdades que tem, as supostas verdades que chegam a vocês, porque os falsos profetas, não é que eles vão surgir, eles já estão entre vocês. E ele vai mais na frente falar da figura do anticristo, que numa perspectiva já de um futuro mais distante, se espera que seja aquele que virá já no apagar das luzes da humanidade. Ele diz: olha, esse anticristo que virá, ele já está entre nós. O espírito do anticristo já está entre nós. E vocês precisam estar atentos e ter cuidado com isso. No verso 4, ele vai usar uma outra expressão carinhosa, quando ele os chama de filhinhos, uma relação paternal, isto é, vocês são filhos de Deus, e eu os vejo como filhos também. É uma relação pastoral, de um pastor que vê para que olha para as ovelhas que a ele foram confiadas e os vê como filhos amados. Por isso ele chama de filhinhos. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esses falsos profetas, eles não procedem de Deus. No verso 5 ele diz: esses falsos profetas, eles procedem do mundo, eles são gestados pela cultura que se estabeleceu no mundo. São pessoas que pegam o texto bíblico, pessoas que pegam a palavra e, distorcendo a palavra, dão um sentido próprio a elas. São pastores coaches, por exemplo, que ocupam espaços de preeminência no meio do povo para simplesmente massagear o ego daquelas pessoas que estão preocupadas consigo mesmas, com o seu bem-estar, com o seu progresso, com o seu sucesso, com a sua saúde, com os seus negócios, com a sua vida, mas nunca com o Evangelho de Cristo Jesus. São pessoas egocêntricas, tem o seu ego no centro, tudo gira em torno de si mesmos. A igreja é importante para mim, desde que ela satisfaça as minhas expectativas. Logo que eu não sou satisfeito, logo que as minhas expectativas não são satisfeitas na igreja, eu as abandono a igreja. Não quero mais saber delas, elas não servem mais para mim. É como uma roupa velha que não nos cabe mais, que foi importante para nós durante um tempo, hoje não, está surrada, está gasta, então eu jogo fora porque não me serve mais. E muita gente faz exatamente isso com a igreja. Ela não me serve mais. Aquilo que está sendo dito ficou para trás. Foi para um tempo da minha infância mental. Agora não. Agora eu estou ligadão com o que está acontecendo no mundo. Estou vivendo na era da inteligência artificial. Corremos o risco, nós mesmos, como pregadores do Evangelho, de não nos debruçar mais na palavra, de pegar a palavra e mergulhar. Eu vou em busca de sermões e utilizo
inteligência artificial de forma indevida. Não que não seja uma ferramenta que pode nos ajudar, mas eu passo a depender dela. Nas universidades isso já vinha acontecendo já de muito tempo, quando nem mesmo havia inteligência artificial. TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado, já são fruto de um esforço que não foi do que está escrevendo. Ele conseguiu fazer um trabalho muito bonito, mas ele não internalizou nada daquilo. Ele não sabe o quanto custou cavar, buscar, se aprofundar. A necessidade de nós continuarmos assim, porque é esse esforço que gera em nós convicções, certezas, é que prepara a nossa musculatura espiritual para suportar o peso que o mundo impõe sobre nós. Nós devemos estar, irmãos, diante desse texto, eu chego a uma conclusão, e eu compartilho com os irmãos esta conclusão, é que nós devemos estar sempre atentos, para não nos deixar enganar por falsos ensinos. Meus irmãos, estejam sempre atentos, para não se deixarem enganar por falsos ensinos. Por certo, você vai ter alguém bem pertinho de você que vai estar tentando desconstruir tudo aquilo que Deus já construiu na tua vida. Você vai encontrar alguém bem pertinho de você que vai mostrar que aquilo que a igreja te oferece é muito pouco diante daquilo que o mundo tem para te oferecer. Eu conheço pessoas que hoje estão muito afastadas do Evangelho, simplesmente porque deram ouvidos a pessoas que jamais deveriam ter inclinado seus ouvidos. Hoje estão fora achando que agora sim, agora descobrir a fonte da vida é naquilo que o mundo oferece. Devemos estar sempre atentos para não nos deixar enganar por falsos ensinos, porque o ensino verdadeiro pode salvar uma vida. O ensino verdadeiro pode sustentar uma vida em princípios importantes para ela. Lembre de uma coisa: ensino, doutrina, está diretamente ligado à conduta, à vida, às escolhas que nós fazemos. Muitas das tuas escolhas são fruto daquilo que você crê, daquilo que você acredita. Homens que estão correndo de tentativas, de pessoas, de mulheres tentando conquistar o seu coração, mulheres casadas que estão fugindo também de tentativas de sedução, simplesmente em honra à palavra de Deus. Homens e mulheres, muitas vezes mal resolvidos, vivendo mal uma relação conjugal, cheio de queixas dos seus cônjuges, mas que se mantém fiel aos propósitos de Deus para o matrimônio, porque confiam na palavra de Deus e creem que Deus pode mudar e que Deus vai honrar aquela decisão. Devemos estar sempre atentos. E nós olhando para esse texto, podemos ver aqui 3 formas, pelo menos, que podem nos ajudar a nos manter atentos. Em primeiro lugar, nós devemos observar no texto uma importante advertência. Devemos estar atentos sempre às advertências, assim como no trânsito. Todo motorista que honra a sua carta de habilitação sabe disso. Ele sabe ler os sinais que estão lá. Pare, siga, cuidado, proibida a direita, proibido estacionar, proibido parar e estacionar. Ele sabe que em desobedecendo essas leis, ele pode se dar muito mal. Essas placas são advertências para que a gente possa trafegar tranquilo, seguro e não ser surpreendido com uma multa. Aqui nós temos advertências que estão sendo dadas. Os versos de 1 a 3, ele trata dessa advertência. E nós temos que estar atento a essa advertência.
Ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Veja as advertências que estão aqui. O alvo desses equívocos todos, o alvo desses equívocos doutrinários todos é a figura de Cristo Jesus. A nossa fé gira em torno de Cristo. Cristo está presente desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. Ele é o centro. Tudo converge para Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, para a glória dEle. E aqui o alvo desses falsos mestres é desconstruir a figura, o ofício, o ministério e o testemunho de Cristo. Ele não é homem. Ele é uma fruição divina. É uma força, é um Espírito de Deus que veio, o capacitou para fazer alguma coisa ali, depois ele se retirou. Não, Deus não pode morrer na cruz, Ele não pode ser Deus. Há um contrassenso. E nós, com nossa mentalidade cartesiana, a gente diz, é lógico, mas presta atenção, nem tudo que é lógico é verdadeiro. Muito cuidado com isso. Nem tudo que é lógico é verdadeiro. E você pode construir toda a tua crença em cima de premissas falsas. Premissas falsas necessariamente levarão a conclusões falsas. Em toda a estrutura silogística isso vai estar muito patente. Você quer ter uma crença saudável? Tenha premissas verdadeiras. Em primeiro lugar, quem é Jesus? Quem é Jesus? É Deus, é homem, morreu por nós na cruz, nos ama com amor eterno, cumpriu fielmente a missão confiada pelo Pai. O anticristo, meus irmãos, e preste atenção nisso, o anticristo, ele não somente é aquele que nega a Jesus. O anticristo não é simplesmente aquele que nega a Jesus, seja a humanidade ou a divindade de Jesus, mas é aquele que distorce os ensinos de Jesus. Aquele que distorce, aquele que diz para você, não vou brigar por isso. Não, Jesus é homem, 100% homem, 100% Deus. Tá bom, eu também, beleza, tranquilo, eu não tenho dificuldade quanto a isso, eu creio nisso também. Mas sabe, você não compreendeu bem as palavras dele. Olha o que ele está querendo dizer. O anticristo distorce, como Satanás fez com Eva lá no paraíso. Distorceu aquilo que o Senhor havia dito. Ele é especialista nisso, em distorcer as verdades, para que você creia, se abrace com essas inverdades. E essas inverdades vão determinar a tua conduta, a tua maneira de viver. Todos nós, meus irmãos, independentemente de qualquer fator, todos nós, eu e você, nós estamos sujeitos a equívocos. Ah não, pastor, eu acho que depois que eu passar de 30 anos numa igreja, fielmente frequentando, trabalhando, eu já estou blindado. Quem sabe eu fizer um curso teológico, um mestrado em teologia, um doutorado, pós-doutorado, eu acho que eu vou estar firmado. Gente, eu conheço gente que dividiu o púlpito comigo. Pastor, hoje está fora. Hoje não acredita mais na igreja. Eu conheço, não pessoalmente, mas eu conheço a história
de professor de seminário presbiteriano. Não fique pensando que é de outra denominação, não, da nossa denominação. Hoje está fora, professando uma fé completamente contrária a tudo aquilo que ele ensinou. Eu conheço gente já de cabelo branco, depois de décadas na igreja, hoje está fora também, não vendo mais sentido nenhum em se congregar, em se reunir com seus irmãos. Por isso mesmo eu digo, eu e você, todos nós estamos sujeitos. Por isso, muito cuidado com aquilo que você ouve, com os lugares que você frequenta. Nem sempre nós estamos preparados para ouvir determinadas verdades, ou entre aspas, verdades. Todos nós estamos sujeitos. A época de João, ele enfrentava uma adversidade muito grande por conta dos gnósticos. O gnosticismo foi um movimento de natureza religiosa e filosófica, ali do século I e II, que enfatizava a gnose, o conhecimento, mas era um conhecimento de natureza esotérico, isto é, esqueça essa coisa de apóstolo, de escritura. O conhecimento de Deus, ele vem por um derramar do Espírito de Deus sobre nós. Assim foi com os proponentes da nova era. É o Espírito que vem, que derrama sobre nós as verdades. Você não precisa ficar gastando tempo estudando, lendo a palavra, decorando versículos, de forma nenhuma. Isso aliado a um pensamento filosófico grego, o dualismo, que acreditava piamente que o mundo era mau. Dualismo, duas realidades. O mundo é mau e o espírito é bom. Tudo que vem do mundo é mau. Ora, se Jesus tem um corpo humano, e esse corpo humano é do mundo, olha a lógica presente aí. Qual é a conclusão? As premissas são essas. Num silogismo simples. Qual é a conclusão? Tudo que é do mundo é mau. Jesus é do mundo. Logo, respondam. Jesus é mau. Não pode ter corpo físico. Oh, mas vocês não pensam? Olha lá, pensa aí. É assim que eles dizem. E não é dessa forma. Jesus disse, olha, eu não sou do mundo, como vocês também não são. Vocês estão no mundo, estão presentes. Então, a primeira coisa que devemos fazer é observar essa importante advertência. Vamos estar atentos, irmãos, cuidado, alimentem a sua mente com verdades que transformam, gastem tempo, vão no carro ouvindo mensagens de pessoas confiáveis, leiam livros de pessoas confiáveis, estejam atentas, alimentem a sua mente com músicas boas, que tragam, sabe, frescor para a sua mente, não ouçam bobagens. Em segundo lugar, não basta apenas observar importantes advertências. Observe o verso 4, quando ele diz, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Olha o começo do verso 6, o que ele diz, nós somos de Deus. Então, ao lado dessa primeira verdade, que é observar as importantes advertências, devemos lembrar de uma confortante afirmação que está no texto. Qual é a afirmação que nos conforta? De que apesar de nós, de quem nós somos, dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, da nossa teimosia, nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Fomos comprados por um alto preço. Pertencemos a Ele. É isso que Ele está dizendo, filhinhos, prestem atenção. Vós sois de Deus, vocês são de Deus. Vocês não são do mundo. Você está no mundo, mas não é do mundo. Você até tropeça andando no mundo, mas você não é no mundo. Você pertence a Deus.
Você pertence a Deus. Você tem um dono. O mundo não é teu senhor. Satanás não é o teu senhor. O teu senhor foi aquele que te comprou, aquele que te trouxe lá de onde você estava, fez de você uma nova criatura. Você pertence a Ele. É o que o João está dizendo. Vocês podem estar tropeçando, mas lembre de uma coisa: vocês pertencem a Deus. Observe o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9. Ele vai dizer: vocês são propriedade, o quê? Tem uma palavrinha muito forte que ele usa: propriedade exclusiva. Sabe o que é uma propriedade exclusiva? É aquele funcionário que vai para uma empresa e o chefe diz assim: olha, isso aqui é um celular que você está recebendo, isso aqui é para uso exclusivo da empresa. Você deve o teu para ser uso pessoal. Esse aqui é da empresa, é só para a empresa, nada mais do que isso. Combinado assim? Fechou. Não pode ser diferente. Aqui o que o apóstolo diz é que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos única e exclusivamente a Deus. Você não pertence ao mundo. Você pode até ter pecado, você pode até ter tropeçado, mas você é de Deus. E pelo fato de você ser de Deus, é que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Olha que bênção, irmãos. Isso não é confortante saber? Nada. Senhor, mas e aquele pecado que eu cometi? Nada. Senhor, mas minha conduta? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, é verdade, mas nada vai nos tomar das mãos de Deus. Essa verdade que está lá no Antigo Testamento, quando o salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor, isto é Ele que me conduz. E esse pastor, ele não terceiriza o pastoreio. Não, eu sou teu pastor, mas você vai ser conduzido por aquele cidadão ali. Não. E todo pastor precisa entender isso, que ele é ovelha. Nós somos conduzidos pelo Supremo Pastor. Ele é aquele que nos conduz pelos pastos verdejantes. E mais ainda, nas Escrituras você vai encontrar acerca dessa verdade, que pelo fato de sermos de Deus, próprio João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 18, ele vai dizer que por conta disso, o diabo não nos toca. O diabo não nos toca. Pode fazer careta, pode nos influenciar, pode fazer o que quiser, mas só toca na vida de alguém que pertence ao Senhor, se o Senhor assim o permitir, que foi o caso de Jó. Somente com a permissão de Deus, seu corpo foi tocado. Isso é confortante, não é, meus irmãos? Isso traz para nós paz ou não traz, irmãos? Saber que nós pertencemos a esse Deus maravilhoso, que não leva em consideração as nossas ofensas, mas que deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Essa é uma grande verdade. Isso nos ajuda a vencer o maligno e as influências dos falsos mestres, estando atento às advertências, às placas de advertências nas Escrituras e à voz daqueles que Deus levanta para propagar o Evangelho. Entendendo quem nós somos do Senhor. E finalmente, nós devemos considerar uma inapelável constatação. Aqui vem uma constatação, é alguma coisa muito prática, só para efeito didático. Lembram, nós estamos falando sobre o quê? Que nós devemos estar sempre atentos para não nos deixar enganar por falsos ensinos. Em primeiro lugar, devemos observar uma importante advertência, está nas Escrituras. Nós devemos lembrar de uma confortante afirmação, que nós pertencemos a Deus. E agora, em terceiro lugar, nós devemos considerar uma inapelável constatação. Qual é a constatação? É a parte B do versículo 6, quando ele diz assim: aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Acho que é autoexplicativo isso aí. Sabe o que significa dizer?
que todo aquele que é da verdade, que todo aquele que é um verdadeiro discípulo de Deus, ele se deleita na palavra de Deus, ele ouve aquilo que Deus tem a dizer, ele se curva para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, ele tem prazer por isso, ele ouve estas verdades. E o que João está dizendo, olha, quem é da verdade, nos ouve a mensagem dos apóstolos, não dá ouvido a outras mensagens. Não interessa o que o mundo está dizendo, não interessa o caminho para onde as multidões estão indo, mas o importante é aquilo que Deus diz em sua palavra, e exatamente bem aí, é por esse ponto que nós somos conhecidos. Quando você vê alguém que não tem prazer nenhum em ouvir aquilo que Deus tem a dizer, mesmo que ele esteja com seu nome arrolado na igreja, cuidado, porque esse está fora, esse está morto, só falta cair e a turma carregar o corpo dele no caixão, porque ele não sabe o que é vida ainda não. São aqueles que muitas vezes vêm para o culto, e olha, eu já vi tanto isso acontecer no passado, em movimento de louvor, assim, a turma cantava, louvava, quando terminava aquele momento de efervescência, quando o líder, o pastor, o pregador abria a Bíblia para expor, a turma vazava, saía, nessa hora da sede, dá vontade de dar um banheiro, tem uma coisa urgente para conversar lá fora, não para ouvir, não senta para ouvir, não senta. Tudo é mais importante do que ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Quando você convida alguém para ir ao culto, ele vai dizer, não, para ouvir sermão, aquela coisa chata, aqueles homens que vão lá para frente falar e demora demais, não vou nada, não tem prazer em ouvir, enquanto um verdadeiro discípulo do Senhor, ele tem prazer, ele quer estar na igreja, não interessa como vai ser o culto, se está chovendo, se não está. É como Spurgeon, que foi alcançado, jovem, príncipe dos pregadores, quando o pastor da igreja, por conta de uma grande nevasca, não pôde chegar na igreja, um irmãozinho que morava perto, viu a luzinha da igreja acesa, ele atravessou a rua, foi lá, não era pregador, não tinha o dom da palavra, não sabia nem falar direito, mas viu lá uma meia dúzia de irmãos sentados, disse, eu tenho que falar alguma coisa aqui, abriu a Bíblia, lá em Isaías, disse, olhai para mim e sede salvos. Irmãos, a Bíblia está dizendo, olhai para mim e sede salvos. Irmãos, a Bíblia está dizendo, olha, olhai para mim, olhar para Deus e ser salvo. É olhando para Deus que a gente é salvo. O jovem Spurgeon estava lá, aquela palavra incendiou o coração dele, transformou a sua vida. E a história nos mostra que ele é considerado o príncipe dos pregadores. Um homem grandemente usado por Deus, foi usado, Deus usou um homem simples para pregar o evangelho. Naquele dia não havia nada especial, não era um culto especial, não era um pregador especial, não tinha uma banda especial, não tinha nada especial, tinha uma nevasca caindo forte. E Deus falou, e Deus usou. Isso é uma marca de um verdadeiro crente. Ezequiel, no capítulo 3, no verso 7, o Senhor falando ao profeta, diz assim, mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Olha só, está dizendo para o profeta, tu vai falar, mas a casa de Israel não vai te dar ouvidos, não vai te dar ouvidos. Por quê? Sabe por quê? Porque eles não querem dar ouvidos a mim, diz o Senhor. Está lá em Ezequiel 37, 3, verso 7. Não ouve os pregadores, não ouve a mensagem do Evangelho, não ouve a palavra de Deus, porque não quer ouvir a Deus, não quer saber de Deus. Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, ele já profetiza, ele diz, haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, haverá como coceira nos ouvidos, estarão cansados de ouvir a mensagem do Evangelho, eles não querem mais saber de Evangelho, estarão dando ouvidos a falsos ensinos, a mensagens que massageiam o ego e nada mais do que isso. Chegou esse tempo, irmãos, chegou o tempo, e nós precisamos estar muito atentos, para que Deus faça com que no nosso coração possa nascer um desejo muito forte
de valorizar o culto público, de ouvir atentamente aquilo que o Senhor tem a nos dizer, de nos prepararmos para não nos deixar enganar por aquilo que o mundo está oferecendo. Que falsos ensinos, falsos conselhos não venham a tirar do nosso coração esse desejo de servir ao Senhor. Que essa chama que uma vez foi acesa no nosso coração, ela não venha se apagar, jamais. Pelo contrário, que ela venha arder fortemente no nosso coração e que os nossos lábios proclamem as verdades do Deus eterno. Que Ele nos abençoe. Amém.